Você já se fez aquela pergunta por que as coisas antigamente duravam mais? Talvez você mesmo conheça alguém ou na casa dos seus avós tem lá uma geladeira que há 30 anos está funcionando, ou um móvel que foi comprado há décadas e está em estado perfeito. E aí quando você olha isso, se pergunta, por que as coisas antigamente eram feitas para durar e hoje em dia não dura absolutamente nada? Fala sério, a sensação é que as coisas de hoje em dia não duram nada. É ou não é? Até o celular lanterninha, gente, o lanterninha. Até o lanterninha hoje está durando meses, não chega nem a durar um ano. Pode isso, Arnaldo? O que está acontecendo? Será que a qualidade caiu tanto assim? Ou será que a indústria passou por uma transformação? A gente vai bater um papo sobre isso agora no Mundo de Fato e eu tô te convidando a permanecer aqui comigo até o final para entender por que antigamente as coisas duravam tanto e hoje em dia a sensação, pelo menos, é que não tá durando mais nada. Fica comigo, o Mundo de Fato começa agora. Durante o século XX, era comum que móveis fossem produzidos com madeira maciça. Gente, imagina, armários, camas, mesas, tudo era feito para durar décadas, para passar literalmente de geração para geração. Em muitas famílias, esses móveis passavam mesmo de pais para os filhos, os netos, e continuavam em perfeito estado mesmo após décadas de uso. Talvez você que está me acompanhando aí tenha algum móvel que a sua avó deu para sua mãe ou para o seu pai e agora está com você. E quando você olha esse móvel, tá melhor do que o que você comprou agora na loja. Concorda comigo? Mas esse material maciço e duradouro foi substituído por outro. A gente está falando do MDF e do MDP. Esses dois materiais hoje em dia são utilizados para fazer armários, mesas. Mas deixa eu te explicar o que é o MDF e o MDP. O MDF é um painel de madeira de média densidade. Então, ele é feito a partir da aglomeração de fibras de madeira misturadas com resina sintética, prensadas sob alta temperatura. É o material mais utilizado na fabricação de móveis planejados e decoração. E o MDP? É um tipo de chapa de madeira, industrializada também, assim como o MDF. E aí a pergunta que você pode estar se fazendo é, Júnior, e a madeira maciça? Desapareceu, sumiu, o que foi que aconteceu? Muita gente imagina que as empresas simplesmente desapareceram com a madeira maciça para economizar dinheiro, para diminuir o custo. Bom, tem esse fator sim, mas não é só isso. A gente vai apresentar pelo menos 4 motivos do porquê as empresas decidiram sair, pelo menos em larga escala, da produção de móveis de madeira maciça para o MDF e o MDP. A primeira é produção em massa. Nas décadas passadas, muitos móveis eram fabricados por marceneiros ou por indústrias menores. Com o crescimento das cidades e da classe média, essa demanda que antes era pequenininha se tornou gigante. E por isso, era preciso uma madeira que fosse mais fácil de trabalhar em larga escala. A madeira maciça, ela exige árvores maiores, mais matéria-prima, mais tempo de secagem, mais mão de obra especializada. Já o MDF e o MDP permitem fabricar peças com mais velocidade e mais padronização. Dá para fazer algo mais bonito e mais rápido. Então as indústrias não pensaram duas vezes. Reduziram o custo, aumentando a produtividade desse tipo de madeira, MDF e MDP. Um segundo motivo é o aproveitamento da madeira. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Esse é um ponto que muita gente não conhece. Quando se fabrica um móvel de madeira maciça, tem muito desperdício envolvido na produção. Já o MDP e o MDF permite o aproveitamento de completamente tudo. É praticamente o embutido da madeira, MDF e MDP. Tudo é aproveitável. O terceiro fator é a questão ambiental. Nas últimas décadas, vários países endureceram regras de manejo florestal e exploração de madeira. Gente, não existe uma lei universal sobre a padronização do uso de MDF e MDP, mas obviamente que muitos países endureceram as regras sobre a exploração florestal, o que dificultou também a produção de matérias, ou melhor, de produtos de madeira maciça. Fora isso, tem uma tendência global de reduzir o desmatamento, exigir o reflorestamento e certificar a origem da madeira.
Nesse contexto, o MDF e o MDP ganharam força porque podem ser produzidos com madeira proveniente de florestas plantadas. É uma madeira mais fácil de você reaproveitar. Ou seja, questões ambientais também acabaram acelerando o processo para a utilização desse material pela indústria. Agora vem algo muito importante: o comportamento do consumidor. Olha, um outro fator importante é a mudança de comportamento do consumidor. Pensa comigo e coloca aqui nos comentários se faz sentido ou não. Antigamente, literalmente, as indústrias produziam armários e guarda-roupas para décadas. As pessoas se mudavam menos. Hoje em dia, não. As pessoas elas se mudam com muito mais frequência, mudam decoração com muito mais frequência e o armário, o guarda-roupa, a mesa precisa acompanhar essa praticidade. E madeira maciça, pesada, é mais difícil. Então a indústria também acompanhou a mudança do comportamento do consumidor. O que pouca gente entende ou percebe é que tem uma ironia interessante nessa situação. Os móveis antigos eram mais duráveis porque eram pesados, caros, difíceis de produzir. Os mais modernos são menos duráveis, justamente porque a sociedade passou a valorizar outras características. Vamos lá: preço baixo, produção rápida, design moderno, facilidade de transporte, aproveitamento de recursos. Agora tem um lado negativo, claro que tem. Não é só praticidade do MDF e do MDP. Tem um lado negativo. Não é tão resistente à umidade. De mudança em mudança, a madeira vai perdendo qualidade e capacidade de se ajustar aos parafusos. No fim das contas, você já percebeu isso, né? Muda muitas vezes um guarda-roupa MDP ou MDF de lugar. Você vai perceber que parece que o guarda-roupa vai perdendo a estabilidade. Esse é o lado negativo dessa praticidade moderna. Agora a gente passa dos móveis para os eletrodomésticos. Um exemplo clássico de eletrodoméstico que durava bastante é a geladeira. Galera, a geladeira feita nos anos 70, 80, 90, literalmente, esses produtos eram feitos para durar décadas. Assim como os móveis, muitas geladeiras passaram dos pais para os filhos. Os meus pais, por exemplo, compraram uma geladeira já usada. Eu acho que ela ficou na nossa casa por quase 30 anos. E hoje não está mais. Mas não é porque a geladeira quebrou, não. É porque a geladeira foi vendida. O meu pai conseguiu vender uma geladeira de quase 30 anos de uso e ela estava funcionando. A única coisa que não estava boa na geladeira era a borracha ali da porta, mas isso troca. Mas o motor estava funcionando plenamente, gelando tranquilamente. A geladeira tinha mais de 30 anos de uso. Aí vem uma pergunta: por que as geladeiras de antigamente duravam tanto? A resposta é simples. Naquela época, os projetos mecânicos eram relativamente simples e robustos. Mas tem um detalhe importante. Essas geladeiras antigas consumiam muito mais energia elétrica do que os modelos atuais. As geladeiras modernas possuem sensores, é tudo digital, é carregado de tecnologia. A possibilidade de dar problema é muito grande. Pensa comigo, tem geladeira que já vem com televisão, é isso. Tem geladeira que vem com sensor de voz que obedece ao seu comando como se fosse uma Alexa. No fim das contas, essa carga alta de tecnologia tem um preço, que é a durabilidade do produto. As geladeiras de antigamente não tinham quase nada de tecnologia. Elas tinham uma função: gelar o que estava lá dentro. Hoje em dia, as geladeiras estão se modernizando. Vem com televisão, vem com sensor de voz e outros atributos tecnológicos que faz com que esse produto não tenha a mesma durabilidade de antes. Mas aqui nem tudo é flores. Tem a vantagem e a desvantagem de cada um. A geladeira antiga durava muito, mas muito mesmo, como você, quem sabe, já pôde comprovar. Mas tinha o lado negativo. O consumo de energia era altíssimo. Era muita energia para um eletrodoméstico como geladeira. As geladeiras atuais, elas são modernas, tecnológicas, duram menos, mas gastam menos energia elétrica. E é por isso que eu faço uma pergunta para você. Deixa aqui nos comentários, o que você prefere? Uma geladeira que dura décadas ou uma geladeira que dura menos, mas gasta menos energia? O que você acha que custa menos para o seu bolso? Coloca aqui nos comentários que eu quero ver.
Um outro eletrodoméstico que eu acho que você vai lembrar é a televisão. Aquela televisão, lembra da propaganda? Sempre Toshiba, 50 meses de garantia. Gente, era muita garantia. Mais de 4 anos em que a empresa confirmava, batendo o martelo e com a mão na mesa, que aquele produto não apresentaria defeito nenhum. Bom, os televisores de hoje não são assim. A garantia muitas vezes é 9 meses, 1 ano, no máximo, em que o fabricante diz, a gente garante que não vai dar problema por esse período. Mas o que foi que aconteceu com a televisão? Foi o mesmo processo da geladeira? As antigas televisões de tubo eram grandes, pesadas e ocupavam muito espaço, mas muitas delas funcionavam durante 10, 15 ou 20 anos. As televisões atuais oferecem imagens de alta definição, mais finas, mais recursos, mas menos tempo de vida. Painéis ultra finos, sistemas inteligentes e componentes pequenos tornam o aparelho mais sofisticado, mas também mais difíceis e caros de reparar. Tem muitos consertos dessas televisões modernas que nem compensa. É melhor comprar uma televisão nova do que pagar o preço de um conserto. Mas o que causou essa mudança? A principal razão está na transformação da economia global. E aqui tem um ponto muito importante que eu quero que você acompanhe comigo. Vamos colocar um exemplo, o celular. Gente, é uma corrida tão grande para ver qual empresa tem mais tecnologia no celular que acaba forçando a concorrência a acompanhar o caso. Imagina uma empresa que faz a propaganda, olha, a TV é de tubo, não é de alta definição, mas ela dura 20, 30 anos. Com essa modernidade em que as pessoas querem tudo na pressa e instantaneamente, você acha que uma empresa dessa ia conseguir prosperar? Claro que não. As pessoas querem pressa, alta definição e tudo no menor tempo possível. E as empresas conseguem entregar isso, mas por um preço. Os consumidores passaram a exigir produtos mais baratos e com mais recursos. Para atender essa demanda, fabricantes buscaram reduzir custos de produção, utilizar materiais mais baratos, recicláveis, acelerar o ciclo de lançamento. Além disso, a tecnologia evolui tão rapidamente que muitos produtos se tornaram ultrapassados antes mesmo de chegarem ao fim da sua vida útil. Hoje, uma televisão moderna pode ser substituída tão rapidamente que ela nem caiu no gosto do consumidor e já tem uma outra mais avançada que está chegando no mercado. No celular, não acontece isso? Agora tem uma polêmica escondida nesse processo que não dá para a gente dizer se é verdade ou mentira. É um conceito chamado obsolescência programada. Segundo essa teoria, alguns produtos seriam projetados para ter uma vida útil limitada, incentivando novas compras. Em outras palavras, é como se a empresa diminuísse o custo, ou melhor, o curso de vida do produto para te obrigar a comprar um produto novo. Imagina, um produto que antes durava 30 anos, você demorava esse período para comprar. Agora, esse mesmo produto dura 2, 3, 4, 5 anos e você é praticamente obrigado a comprar um novo. Tem gente que diz que isso é proposital. Mas e você? O que acha? Não dá para provar. Não dá para dizer sim, também não dá para dizer que não. Você acha que isso de fato é uma verdade ou é só uma teoria da conspiração? A verdade é que o futuro é esse: produtos descartáveis ou mais sustentáveis. Curiosamente, algumas tendências indicam uma possível mudança de direção. Com o aumento das preocupações ambientais, cresce a pressão para que os fabricantes produzam itens mais duráveis e mais fáceis de reparar. Diversos países estão discutindo agora leis que garantem ao consumidor o direito do reparo. Ao mesmo tempo, cresce o interesse por produtos mais sustentáveis. Aí fica aquela pergunta, será que a gente vai voltar para aquele tempo em que os produtos de fato duravam bastante? Porque com a conscientização ambiental, fica aquela situação. Produtos descartáveis, mais lixo, mais prejuízo para o meio ambiente. Produtos mais duráveis, menos lixo, menos descarte, mais valorização do meio ambiente. Mas será que a gente realmente vai conseguir voltar ao tempo em que os produtos eram duráveis? Ou, na sua opinião, esse tempo nunca mais vai voltar? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia e eu te encontro, claro, como sempre, no próximo vídeo, contando com a sua inscrição. Não sai daqui sem deixar esse like, sem deixar a tua inscrição. Isso ajuda demais esse canal, que é pequeno e está caminhando para, junto com você, se tornar um canal cada vez mais relevante. Tchau, tchau.